Agora a gente está recebendo no estúdio, vou até transicionar aqui nossa live do Facebook, duas pessoas mais do que especial aqui na nossa programação, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Como eu disse na abertura do programa, hoje é Dia Internacional de Conscientização da Síndrome de Down, né? Aqui comigo a Gladys Preto, né, para a gente conversar aí sobre este tema tão importante. Ela que faz parte aí da Federação Brasileira de Síndrome de Down, a Associação dos Familiares e Amigos Down de Porto Alegre e grupo de autodefensores da região sul. Ela é mediadora, é isso, né? A gente vai conversar com ela e também com a Larissa. Laura, com a Laura Kuhn. A gente vai conversar com elas para saber um pouco mais sobre este tema tão importante e que muitas vezes não é tão abordado, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luan, bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse dia 21/3, o Dia Nacional da Conscientização da Síndrome de Down. Por que dia 21/3? A síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down é uma condição genética onde o cromossomo 21, ao invés de ser dividido em 2, ele se dividiu em 3. Então, por isso que as pessoas com síndrome de Down trazem algumas características diferentes, né? Elas são consideradas, são pessoas com deficiência, sim, elas têm algumas limitações, mas nesse dia 21, que é o dia da conscientização, é o dia que nós, como federação, estamos lutando para que as pessoas com síndrome de Down tenham mais espaço, elas consigam realizar aquilo que elas são capazes. E o que as pessoas com síndrome de Down precisam? Elas precisam de reconhecimento, elas precisam de espaço e elas precisam de inclusão. Então, nós estamos fazendo esse dia de luta, né? Esse dia de conscientização para mostrar, para que todas as pessoas sejam visualizadas. Muito bem, eu fiz uma pergunta no off aqui, né, com relação a se existe níveis, né, se como o TEA, né, o transtorno de espectro autista tem os seus níveis ali. A síndrome de Down tem? Não, bem importante essa pergunta, Luan, porque às vezes olha uma pessoa com síndrome de Down, e eu estou aqui com a Laura, que é um exemplo para mim, que ela foi minha aluna. A Laura, ela se alfabetizou com muita tranquilidade, ela realiza atividades, desenvolveu habilidades práticas de calcular, de leitura, de escrita, de interpretação. Ela tem uma memória incrível, né? E quanto aos níveis, não tem nível. A síndrome de Down, então às vezes as pessoas olham e dizem, mas ela é só um pouquinho Down. Não, não existe um pouquinho nem muito. A síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. É o cromossomo 21 que foi dividido em 3 e que trouxe características específicas, as mesmas para todas as pessoas com Down. O que acontece é que algumas pessoas com síndrome de Down tenham outras dificuldades, venham outras características junto. Por exemplo, pode ter o TEA, mas não é porque ela tem a síndrome de Down que ela é também autista. Porque existem pessoas que não têm a síndrome de Down e são autistas. Não é, ela tem algumas as características físicas que são idênticas em todo mundo, o olhinho pequeno, a mãozinha menor, o pezinho menor, a orelhinha, ao nascer eles têm a língua maior, né? Então são algumas características que vai dificultar na fala, que vai dificultar a dicção, mas que a estimulação vai auxiliar, vai ajudar a eles superarem isso, né? Então não existe níveis. Tá? Então, outro detalhe bem importante que eu quero chamar a atenção aqui é quanto aos termos usados para a pessoa com síndrome de Down. Ainda existem pessoas que dizem, ele é portador da síndrome de Down. Não, ele não é portador da síndrome de Down. Porque portar alguma coisa, eu consigo portar uma carteira e a hora que eu quiser eu largo essa carteira.
Eu consigo portar uma chave, a hora que eu quiser, eu estou portando uma chave e eu largo a chave. E a síndrome de Down, ele não consegue tirar, não consegue largar, então ele não é portador. Então o termo correto para a gente usar é pessoa com síndrome de Down, pessoa com deficiência, tranquilo, por quê? Porque eu estou falando o termo pessoa antes de falar de deficiência. Tá? Porque realmente ele tem limitações, ela tem algumas características que precisam ser trabalhadas, que precisam ser estimuladas. Apenas isso a mais. Então, a gente costuma até dizer que as pessoas com síndrome de Down, eles são mais, porque eles têm um cromossomo a mais do que nós. Enquanto nós temos 23 pares, eles têm 23 mais 1, porque o 21 está dividido em 3. Perfeito, uma ótima explicação para a gente conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Down e ter mais conscientização, né? Eu gostaria de falar agora também um pouco sobre, antes de você conduzir a conversa ali com a Laura, vamos falar um pouco sobre esta Federação Brasileira de Síndrome de Down. Bom, a federação, ela é um órgão, então, nacional, né? Ela está localizada em Brasília e ela, vamos dizer assim, ela comanda todas as normativas, ela está lá para auxiliar a construir as leis, a legislação que vai amparar as pessoas com deficiência. Nós temos uma LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, onde todas as pessoas com deficiências estão incluídas. Então, né, dentro da LBI nós temos daí os vários itens para as pessoas com deficiência física, para as pessoas com deficiência visual e para as pessoas com síndrome de Down. Então, a Federação Brasileira de Síndrome de Down, ela auxilia todas as associações e todas as pessoas que tenham síndrome de Down. Então, nós temos o grupo que eu participo, o grupo que eu estou trabalhando como mediadora há alguns anos, que é um grupo de jovens da região sul, onde a gente tem reuniões quinzenais online, algumas reuniões presenciais também que a gente consegue fazer. Inclusive, nós já tivemos a alegria de conseguir sediar uma reunião presencial da região sul aqui em Espumoso, há 3 anos atrás, que foi um evento muito importante para nós, para a nossa cidade, para visualizar. E o que a gente trabalha com esses jovens, o que a federação nos auxilia? Eles têm lemas, por exemplo, eu e a Laura estamos aqui com a camiseta Além do Olhar, que é o lema da nossa campanha, porque que esse olhar não seja pelas características físicas, né? Que além do olhar, então, que a pessoa com síndrome de Down é além do que eu estou vendo, é além do que eu estou enxergando ali. Outros lemas que eles adotam, motivo pelo qual eu estou com a Laura aqui comigo, que um dos lemas que a gente usa é nada para nós sem nós, que os jovens os jovens que criaram esse lema e levamos para a federação, onde qualquer lei que for criada, os jovens Down são consultados, porque hoje os jovens Down, graças a Deus, nós temos jovens Down com nível superior. A Laura, ela já concluiu o ensino médio, ela está no mercado de trabalho, então eles são pessoas pensantes. Outro lema que a gente trabalha muito é não ao capacitismo. O que seria o não ao capacitismo? Eu não perguntar se eu encontrar uma pessoa com síndrome de Down com a mãe dele. Não perguntar para a mãe como é o nome dele. Não, eu pergunto para ele. Ele é capaz de dizer o nome dele. Então, ele tem síndrome de Down, ele não tem deficiência visual, ele não tem surdez, ele não tem outras deficiências. Então, ele é capaz de responder, ele é capaz de dizer. Pode ser que a resposta dele não seja exatamente aquilo que tu quis ouvir, pergunta de novo, como se faz com qualquer outra pessoa. Então, o não ao capacitismo é um lema que a gente tem levado, que a gente tem buscado e tentado mostrar para as pessoas que as pessoas com síndrome de Down têm capacidades. Perfeito. Falando também um pouco sobre essa associação de famílias e amigos Down de Porto Alegre, e você já falou também um pouco sobre o grupo de defensores da região sul. Como é que é este projeto para quem quiser participar ou para quem quiser ajudar
de qualquer forma, ou conhecer um pouco mais, né, sobre esse projeto, sobre a síndrome de Down? A meta da federação é que todos os municípios tenham a sua associação. Então a gente já está lutando aqui para Espumoso também para ter, porque nós sabemos que tem pessoas com síndrome de Down, nós precisamos, inclusive nós estamos engatinhando ainda, porque nós precisamos fazer um levantamento para ver, porque tem muitos lugares, muitas pessoas, muitas famílias, municípios que ainda escondem as pessoas com síndrome de Down, em função dessas características, em função do pensamento das pessoas. Então, hoje, esse dia de conscientizar é o dia de nós mostrar, é o dia de reunir. E quanto mais cedo começar essa estimulação para as crianças, melhor será para o futuro. Então, a Associação dos Familiares e Amigos Down de Porto Alegre, a FAD de Porto Alegre, ela é ligada à federação e é uma associação onde ela dá suporte para todas as pessoas com síndrome de Down do estado. Inclusive, nós temos outros municípios que já têm a sua associação, e a federação, então a associação a FAD de Porto Alegre, ela dá esse suporte para quem precisar. Nós há poucos dias, tivemos a visita do presidente aqui em Espumoso. Ele está sempre buscando mais, ele luta muito, é o Vicente Fiorentini, que ele está sempre lutando muito para que as pessoas com síndrome de Down estejam incluídas e tenham essa visibilidade. E quando eu falo em visibilidade, nós temos que cuidar de duas coisas, que não quer dizer que visibilidade é expor. Nós não precisamos expor as pessoas com síndrome de Down. Nós precisamos que elas sejam vistas no grupo, que elas participem da forma que elas têm condições, que elas têm capacidade e que elas sejam respeitadas dentro das suas limitações, mas que elas podem participar. Elas não têm nenhuma doença, Então, a gente ainda ouve depoimentos de pessoas com síndrome de Down, onde elas até vão na escola, tem o grupo delas, mas no dia que tem uma festa de aniversário, todos são convidados, menos a pessoa com síndrome de Down, o colega com síndrome de Down. Tem pessoas que têm medo que ele não vai saber se comportar, que ele não vai saber, não vai saber tratar as pessoas, não vai saber estar naquele ambiente. E a pessoa com síndrome de Down, ela sabe, ela consegue estar em todos os ambientes. Até eu vou dar um espaçozinho aqui para a Laura, falar um pouquinho como é que foi, Laura, como é que é para ti esta participação, como é que foi sempre tu frequentar a escola regular? Então, bom dia, Luan, bom dia, ouvintes. Eu sempre frequentei escola regular, sempre fui incluída, e essas escolas que eu frequentei, eu sempre fui bem respeitada, bem incluída. Eu me senti como eu estava lá. As professoras que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, e meus colegas também. E eu nunca enfrentei bullying, nunca enfrentei preconceito. E eu sempre, que nem a Gladys falou, que essas escolas regulares, eu sempre tive muito apoio, que eu sempre que eu me formei, no ensino médio, e todo mundo me disseram sempre que eu posso sim, que eu posso enfrentar, eu sou capaz, eu tenho muitas capacidades, nunca tive nenhuma dificuldade, e para mim isso foi muito, muito bom. E eu sempre, como eu nasci com a síndrome de Down, mas isso não foi o meu propósito, era de enfrentar, era de... E é isso. Tá com quantos anos, Laura, já? Agora eu estou com 21 anos. Olha só. E hoje vocês vieram
com um modelito diferente, né? Fala um pouco sobre esse modelito, o que é esse modelito que veio diferente e por quê? Bom, a gente chegou aqui e o Luan olhou pra gente e a gente está com uma meia de cada cor. Né? Então, hoje a Federação Brasileira da Síndrome de Down colocou esta proposta para que a gente saia no dia 21/3, que é o dia da conscientização da síndrome de Down, a gente saia com uma meia de cada cor. Por quê? Porque a meia é um par. Então, uma alusão ao par do cromossomo 21 que foi desfeito. Então, a gente também hoje está desfazendo o par para conscientizar, para apoiar essas pessoas que têm síndrome de Down, que elas têm um par desfeito. E nós também, então, hoje estamos com o par desfeito para mostrar, para conscientizar e para alertar as pessoas da importância de conhecer a síndrome de Down e de dar esta valorização para essas pessoas. Perfeito. Obrigado pela participação de você. Se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Luan. Obrigada, Rádio Planetário. Obrigada, ouvintes. E nós estamos aí também, nós como federação, né, estamos à disposição para auxiliar, para ajudar, porque às vezes a gente não ajuda porque não sabe, né? Então, tem alguém, conhece alguém que tem síndrome de Down, que precisa de ajuda, que precisa de apoio, nós como federação, nós como associação, estamos disponíveis e no que for possível. Muito obrigada. Perfeito. Laura, quer deixar seu agradecimento? Então, muito obrigada ao Luan, à Rádio Planetário. Eu me senti muito bem acolhida e meu agradecimento final é que todas as pessoas de síndrome de Down sejam respeitadas, incluídas, que todos têm capacidade, a gente não é igual. Eu sou uma pessoa normal, mas todas as outras pessoas que têm essa mesma síndrome, que sejam respeitadas, incluídas, que todos devemos ser respeitados, que esse é o meu agradecimento. Muito bem, conversando com a Laura, conversando também com a Gladys sobre este assunto tão importante que é o dia da síndrome de Down, um dia de conscientização, trazendo um pouco do conhecimento do que é a síndrome de Down e fazendo um convite para conhecer mais sobre a federação, sobre a associação, sobre o grupo, né, de autodefensores e, claro, conscientizar as pessoas aqui na programação do Giro da Notícia. A gente vai por um breve intervalo e já voltamos.